Olá pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai falar de combinações de negócio, especificamente do CPC 15, certo? Primeira questão, quando a gente fala do CPC 15, quando a gente fala de combinações de negócio, é o que é efetivamente um negócio, né? Negócio não é um termo tão usual dentro da contabilidade. A gente utiliza muito a expressão entidade, quando a gente vai tratar de uma pessoa jurídica, por exemplo. A gente utiliza muito a expressão ativo, quando a gente vai tratar de um bem, de um direito da empresa, mas negócio não é uma expressão tão usual. E por que esse CPC optou por utilizar a expressão negócio, certo? Então, na verdade, negócio ele é um termo um pouco genérico aqui, né? Ele quer dizer várias coisas. Por exemplo, quando eu adquiro uma entidade, quando eu adquiro 100% de uma empresa, ou pelo menos quando eu adquiro o controle de uma entidade, não existe dúvida nenhuma que eu adquiri um negócio. E se eu adquiri um negócio, existe aplicação do CPC 015. Porém, em alguns casos, eu adquiro um ativo que se caracteriza como um negócio. Por exemplo, tem uma empresa que ela tem 3 galpões, cada galpão tem um parque fabril e com seu estoque totalmente independente. Eu vou lá e faço a aquisição de um galpão que a gente fala porteira fechada. O galpão com as máquinas, equipamentos, com estoque. Eu adquiri um conjunto de ativos, né? Eu não adquiri uma entidade. Porém, nesse caso, eu vou dizer que eu adquiri um negócio. Por quê? Porque é como se fosse um negócio. Tem uma regrinha que a gente fala na contabilidade, né? Que a essência se sobrepõe sobre a forma. Então, juridicamente, isso não é um negócio, certo? Mas, na essência, se caracteriza como um negócio. Então, na prática, a gente tem que ver se esse bem, se essa aquisição se caracteriza ou não no negócio. E num exercício, se eu pegar uma questão do CRC ou no concurso público, daí ela não pode ter subjetividade. Então, numa questão, ela tem que deixar explicitamente se aquele ativo se caracteriza como um negócio ou se não caracteriza, certo? Quando que ele não vai deixar tão explícito? Ele não vai deixar tão explícito quando for a aquisição de uma entidade. Então, quando ele adquirir uma entidade, não tem dúvida que adquiriu um negócio. Agora, quando é um parque fabril, ele tem que dizer se caracteriza ou não como um negócio, certo? E o que seria efetivamente a combinação de um negócio? Quando um negócio adquire o controle de um outro negócio, certo? E a data do reconhecimento é exatamente a data da aquisição do controle, porque muitas vezes essa aquisição é feita parcelada, né? Eu tenho uma empresa que é minha coligada, então não existe aplicação do CPC 015, não existe combinação de negócios, porque eu não tenho controle. Depois eu adquiro mais um percentual dessa empresa, onde eu passo a ter o controle. Então, a partir do momento onde eu obtive o controle, eu reconheço o CPC 015 e trato isso na minha combinação de negócios. E o que isso muda efetivamente? Então, na contabilidade, a regra geral, o que é? Numa aquisição, considerar o custo histórico, certo? Custo histórico nada mais é do que o quanto que eu paguei por um bem. Quando eu faço a aplicação do CPC 015, ou seja, quando eu adquiri um negócio, não existe a aplicação do custo histórico, e sim a aplicação do valor justo por reconhecimento desse bem. E como é que eu vou chegar nesse valor justo? Via de regra, eu vou ter que ter uma documentação, um laudo de avaliação, um processo de evaluation para poder caracterizar esse bem, certo? Isso vai levar a algumas coisas pouco usuais dentro da contabilidade. Então a gente faz alguns lançamentos que a gente estranha, porque é diferente do que a gente está acostumado a fazer. Por exemplo, o lançamento da compra vantajosa. Então, eu só reconheço um ganho na contabilidade, na regra geral, no momento da venda, certo? Então, eu comprei um bem por 10 mil, reconheço esse bem pelo custo histórico, 10 mil, depois eu vendo por 12, quando eu vendo eu reconheço esse ganho de 2, desconsiderando depreciação e impostos. Só que com a aplicação do CPC 015, não.
Então, eu compro um bem por 10 mil, mas se o valor justo dele for 12, no momento da aquisição, eu já posso reconhecer esse ganho, que é um lançamento totalmente diferente do padrão da contabilidade. É pouco usual? É pouco usual, mas acontece. A gente teve o caso da Unipar Carbocloro, teve um ganho aí de 180 milhões no seu resultado em função de uma compra vantajosa. Se for procurar aí nessa empresa, tem várias notícias falando sobre esse processo, certo? Então, a compra vantajosa é quando eu compro um bem por menos do que o seu valor justo e esse bem se caracteriza como um negócio. Porém, eu também posso pagar mais do que o negócio vale. O negócio vale 10, eu paguei 12. E esses dois, o que é? Se eu reconheço esses 10 o valor justo, esses dois vão ser ágeis na aquisição. Então ele é reconhecido inicialmente no balanço e depois ele é, se não existe fundamento econômico, ele é lançado no resultado, certo? Então eu vou ter tanto o processo de compra vantajosa, quando eu pago menos do que o bem tem como seu valor justo, né? Sendo esse bem caracterizado como negócio, mas também tem o processo de ágio na aquisição, que é quando eu pago mais do que o valor justo desse bem, sendo esse bem caracterizado como um negócio. Então esses lançamentos é exatamente quando que eu reconheço isso aí, em que momento que eu começo a reconhecer o CPC 015. É exatamente na data onde eu adquiri o controle, certo? Então, se eu adquirir o controle de uma entidade, existe a aplicação do CPC 015. Se eu adquirir um controle de um parque fabril que se caracteriza como um negócio, existe a aplicação do CPC 015. O processo de reconhecimento vai ser a partir da posse do controle desse bem, do controle econômico dele, certo? Agora, como que eu faço a aquisição efetivamente de uma outra empresa, de um outro ativo? Quais são as formas possíveis de fazer? Então, as formas são diversas, né? A gente sempre pensa assim, como é que eu vou comprar um negócio? Dou dinheiro, compro um negócio. Essa é a forma mais usual de aquisição de um ativo. Mas existe N outras formas. Por exemplo, eu posso comprar um ativo dando outros ativos. Por exemplo, posso comprar uma empresa dando um terreno ou qualquer outro ativo, eu posso encaminhar para outra empresa e receber essa empresa, certo? Então não necessariamente precisa ser debitado o caixa, eu posso debitar um outro investimento, posso debitar uma obra de arte, posso creditar, na verdade, né? Posso creditar o caixa, creditar o investimento, creditar uma obra de arte e posso transferir para outra empresa outro ativo, em contrapartida receber a empresa, né? O negócio. Mas será que a única forma de eu adquirir uma empresa é por meio de ativos? Não. Eu posso adquirir uma empresa por meio de passivos da minha empresa. Por exemplo, eu faço uma compra parcelada, não pago nada, eu vou pagar a prazo essa aquisição. Mas eu também posso fazer uma aquisição de uma empresa pela assunção de passivos da outra empresa, tá? Isso é uma coisa que acontece quando tem empresas muito endividadas. Então, assim, eu vou adquirir o controle da tua empresa assumindo essa dívida da tua empresa. Então, eu não tenho nenhuma movimentação de ativos na minha empresa e eu adquiro outra empresa assumindo passivos por meio de assunção, certo? Então, além de alterações de ativos e passivos, como é que eu posso adquirir uma empresa? Né? As grandes fusões, as grandes aquisições, as grandes incorporações, via de regra, não são nem com ativos nem com passivos, e sim com PL. Como assim com PL? Né? Eu posso adquirir uma empresa emitindo instrumentos de capital da minha empresa, certo? Por exemplo, a Ambev, quando vai adquirir uma outra empresa, uma outra cervejaria menor, o que ela faz muitas vezes? Ela emite ações da Ambev e essas ações ela dá para o proprietário da outra empresa e adquire a empresa do outro. Então ela adquire outra empresa por meio de emissão de instrumentos patrimoniais da própria empresa. Parece uma aquisição reversa, né? Porque o antigo dono da cervejaria pequena vai ficar dono, por exemplo, de 1% da Ambev e vai dar a cervejaria dele para a Ambev,
certo? Então eu também posso adquirir a empresa por remissão de instrumentos patrimoniais, que é normalmente a principal forma dessas grandes aquisições, né? Muitas vezes é a combinação desses aspectos, mas é uma parte em ativo, uma parte em passivo, às vezes converte passivo em PL, mas também por meio de emissão de instrumentos patrimoniais. Então, se for uma SA, vai ser emissão de ações. Se for uma limitada, emissões de cotas, assim por diante. Além de ativo, passivo e PL, pode ser uma questão meramente contratual, sem mexer em instrumentos patrimoniais, né? Simplesmente um contrato adquirindo o controle dessa empresa. Assim como também pode ser uma combinação dessas todas. Tá? Então, só para pensar de uma forma ampla, essa forma de adquirir o controle de uma empresa e não de uma forma restrita. Certo? Então, aqui só um quadro resumo, né? Comparando a diferença entre a aquisição de um ativo simples e de um negócio. Lembrando que a gente está falando da aquisição. Então, o ágio e o deságio, num ativo, eu não reconheço na aquisição, só vou reconhecer na venda. Já quando é a aquisição de um negócio, é possível reconhecer o ágio e deságio quando tem a aplicação do CPC 15. Os ganhos e as perdas de um ativo, eu não reconheço na aquisição, eu vou reconhecer só lá na venda. Já na aquisição de um negócio, é possível reconhecer ganhos e perdas já na aquisição, de acordo com o CPC 15. Uma outra diferença importante, os custos de transação de um ativo, por exemplo, o gasto de instalação de uma máquina, ele incorpora a esse ativo. Agora, os custos de transação de um negócio, por exemplo, gastos com advogado, gastos com auditoria, ele não incorpora a aquisição, ele vira despesa. Essa é uma outra diferença importante. E uma última diferença, um ativo, né, a aquisição de um ativo requer uma divulgação simples. Por exemplo, a aquisição de um parque fabril que não se caracteriza como um negócio, vai estar lá dentro das notas de imobilizado, né? Aquisições, depreciações, baixas, incorporações, saldo inicial, saldo final, simplesmente uma conciliação. Não necessita de uma divulgação mais ampla. Agora, a aquisição de um negócio determina uma nota explicativa específica, detalhando o que foi esse negócio, como é que foi avaliado, o valor justo, possível ágio, deságio, esse tipo de coisa. Uma nota específica sobre essa aquisição. Esse muitas vezes é o motivo que algumas empresas têm notas explicativas muito longas, porque elas adquirem uma série de negócios e têm que detalhar todos esses negócios nas suas notas explicativas. Certo, pessoal? Com isso, damos a nossa missão por cumprida e bem cumprida. Até a próxima. Tchau, tchau.